Bom dia, quarto ano, alunos, alunas, famílias. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa videoaula de língua portuguesa. Hoje nós estudaremos sobre pronomes. Nós iremos revisar os pronomes pessoais e conhecer os pronomes possessivos. Então, muita atenção na nossa aula de hoje, porque a partir das explicações que serão dadas, os exemplos apresentados irão ajudar bastante a resolução da atividade do dia. Mas antes, nosso card socioemocional, que vem trabalhando uma campanha super interessante e necessária. Ontem nós comemoramos, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E o nosso card nessa quinzena vem falando sobre isso, nossos cards. Então, quem vai fazer a reflexão do nosso card hoje são vocês. Usem os comentários aqui do nosso vídeo para vocês comentarem o card do dia, de acordo com o que vocês já aprenderam, quando dizer sim e quando dizer não. Então, vou estar aqui acompanhando os comentários de vocês sobre o nosso card do dia. Vamos lá! Apresentado o nosso card, é momento de vocês agora pausar o nosso vídeo e fazer algum comentário do que vocês compreenderam, a partir do que nós já aprendemos sobre essa ação. Quanto ao conteúdo de hoje, como eu já adiantei, nós vamos estudar pronomes, conteúdo super necessário, principalmente para a compreensão da nossa língua portuguesa, nas produções textuais, que eu venho sentindo muita falta do uso dos pronomes nas produções de vocês. Então vamos lá. Vou apresentar uma animação bem interessante, bem bacana, sobre os pronomes. E nessa animação, a gente vai revisar os pronomes pessoais e também conhecer os pronomes possessivos. Então, o que é que eu peço para vocês? Durante a apresentação da animação, que vocês anotem no caderno de vocês. Numa coluna, vocês vão colocar os pronomes pessoais, em outra coluna, vocês vão colocar os pronomes possessivos. E vão acompanhando a explicação, os exemplos, porque é a partir deles que vocês irão conseguir responder a atividade do dia. Vamos lá! Pronomes são palavras que acompanham ou substituem os substantivos. Por exemplo, Marina precisa de tempo para se adaptar. Vou substituir o substantivo próprio Marina por um pronome. Ela precisa de um tempo para se adaptar. O pronome também pode acompanhar o substantivo. Por exemplo, minha filha é muito dedicada. O pronome minha está acompanhando o substantivo comum, filha. Com os pronomes, podemos identificar quem está falando. Nesse caso, o pronome está se referindo a mim. Os pronomes previnem a repetição desnecessária de palavras. Por exemplo, os alunos estavam muito agitados. Por isso, a professora pediu aos alunos que fizessem silêncio. Os alunos obedeceram. Com os pronomes, essa frase ficaria assim: os alunos estavam muito agitados. Por isso, a professora pediu-lhes que fizessem silêncio. Eles obedeceram. Os pronomes podem ser classificados em pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos e indefinidos. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais estão divididos em pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Os do caso reto são os mais famosos: eu, tu, ele, nós, vós e eles. Os três primeiros são conhecidos como a primeira, a segunda e terceira pessoa do singular. Sabe quando o professor te fala para escrever um texto em primeira pessoa? Então, quer dizer que você deve escrever o texto falando de coisas sobre você. Assim, você deverá utilizar o pronome eu, que é a primeira pessoa do singular. E se você tiver que escrever um texto em terceira pessoa? Quer dizer que você deve escrever um texto falando de outra pessoa, utilizando o pronome ele ou ela. E os três últimos são os pronomes do plural: primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Esses pronomes são aqueles utilizados para fazer a conjugação dos verbos de acordo com tempo e pessoa. Por exemplo,
Vamos conjugar o verbo estudar no passado e no futuro. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Perceberam como os verbos mudam de acordo com a pessoa e com o tempo? Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos indicam a ideia de posse. Eles se referem à pessoa que está falando. Por exemplo, quebrei meu relógio. O pronome meu se refere ao pronome eu. Fizeste tua roupa? O pronome tua se refere ao pronome tu. Compramos nosso apartamento. O pronome possessivo nosso se refere ao pronome pessoal nós. Gostaram do que assistiram? Tenho certeza que sim. É uma animação bem explicativa, exemplos bem práticos, que vocês agora irão aplicar o que vocês aprenderam na atividade. Lá no nosso grupo de WhatsApp, eu estou compartilhando um link, de um formulário onde vocês irão fazer algumas leituras e em seguida responder de acordo com os pronomes que vocês já anotaram aí no caderno de vocês. Então é isso, turma. Estamos finalizando nossa aula de língua portuguesa. Tenho certeza que muitos aprendizados ficaram. Ao longo da atividade, esses conteúdos serão fixados e na nossa correção, tenho certeza que a gente vai verificar e perceber o quanto vocês aprenderam. É importante lembrar que vocês devem registrar a resposta final de vocês no caderno para que vocês possam conferir durante a correção, tá? Então, não precisa copiar as questões, apenas registra o número da questão e a resposta que vocês fizeram no formulário. Isso é interessante porque vocês conseguem verificar durante a correção se vocês conseguiram acertar ou não. O professor aqui está acompanhando tudo, mas aí vocês também precisam ter esse registro para que vocês possam fazer a verificação, combinado? Quem já faz isso continua, quem ainda não está fazendo, começa a partir de hoje. Assim, desejo uma excelente atividade para todos vocês, bons estudos, pesquisem, tá? Não cansem de pesquisar, de procurar vídeos, leituras, para fixar o conteúdo trabalhado. Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.